Essa de Gobi foi a primeira em lugares extremos, né? Até então tu fazia ultramaratonas e maratonas em lugares normais, digamos assim. Eu tinha feito... A primeira, na realidade, foi a da Amazônia. Que eu realizei o sonho de correr na Floresta Amazônica em 2003, que teve a primeira vez uma prova de 7 dias, de 250 quilômetros dentro da Floresta Amazônica. E foi organizado por americanos e ingleses, né? E eu estava nos Estados Unidos, cruzando o deserto do Arizona, e eu fiquei na casa de um americano que era o organizador da prova, e abri uma revista americana, e estava lá, Jungle Marathon 2003. Aquilo me deu um arrepio, porque naquela época, em 2002, até 2002, eu tinha corrido todas as capitais brasileiras, maratona, menos no Amazonas, menos na Floresta Amazônica, que sempre tive o sonho de ir. E aí, de repente, eu abro uma revista e vejo que ia ter uma prova no meio da floresta. E a partir daquele momento eu mandei e-mail, fui aceito. E aí fiz parte dos 87 atletas que participaram da primeira Jungle Marathon na Amazônia. E como é que foi essa? É mais difícil por estar dentro da floresta? Muito difícil, extremamente difícil. Que tipo de dificuldade? Primeiro, o calor. É um calor de chega aí a 38 graus, mas com 100% úmido. Então você fica molhado o tempo todo, úmido o tempo todo. Rios, igarapés, né? Se você, na selva amazônica, quem olha ela de cima pensa que é plana, né? Uhum. Mas se você está lá dentro da selva, são longas montanhas, de subidas e descidas de montanhas intermináveis. E você ficava zigue-zagueando nessas montanhas dentro da floresta. Quase nunca você vê o sol, mas você sente o calor extremo ali. E aí você tem que saber se hidratar. Tem uma estratégia de hidratação constante, senão você fica desidratado. Ok, aí tu usa aquelas bolsinhas com canudo ou vai pegando Isso, água? Camelback, você tem o Camelback, né, que é as bolsas de água. E a cada 15 quilômetros você recebia uma nova reserva de água e você tinha que administrar durante 15 quilômetros. Uhum. Então tem todo esse... E a água era quente. O pessoal às vezes vai fazer uma prova, a água não tá gelada. Lá a gente bebe água quente, pô. E no meio Foram 7 dias essa aí? 7 dias. Todas essas provas são 7 dias, 250 quilômetros. E como é que é? Tu sai do ponto de partida e aí você tem que chegar... Demora quantas horas para chegar no primeiro acampamento? Uma média de entre 9 e 15 horas. E aí tu chega lá, e aí come e dorme? Isso. Daí você, na selva amazônica, no caso, eles já deixavam sua rede montada, né? Era um acampamento indígena. Uhum. A gente chegava, já tinha água quente para você fazer sua comida e deitar na rede. Daí no outro dia, 5 da manhã, nova largada. Aí já a distância ia aumentando, né? Cada dia ia aumentando a distância, chegava no 5º dia, você tinha a longa distância, que era de 100 quilômetros, que durava aí até 28 horas, 30 horas. Entre os acampamentos? É. E essas 30 horas correndo direto? Correndo, andando. Tu pode andar? Pode, porque assim, você está com 15 quilos nas costas. Uhum. Então você tem que saber dosar, ter a estratégia de se manter bem. Por exemplo, na selva amazônica, no primeiro dia, no primeiro e segundo dia foi o dia que mais teve baixa de atletas. Teve pelo menos 20 atletas desistindo por conta de desidratação, por ter corrido rápido demais. Uhum. Estratégia errada. Então você tem que saber dosar e saber respeitar o seu corpo e o ambiente. Uhum. Porque você vai tendo surpresas. Cada dia vai aumentando essa dificuldade. Se você sai no primeiro e segundo dia já com aquele jeito muito empolgado, que nem o keniano correndo aqui, você morre. Você pode morrer na prova. E ter acidentes. Teve muitos acidentes, por exemplo, o cara bateu um toco entrou na canela, daí teve que sair da prova. Mas isso tu aprendeu errando? Em algum momento tu sofreu algum acidente ou errou nessa estratégia de início, desistiu em alguma dessas maratonas? Eu vi muitos acidentes. Eu aprendi vendo as pessoas, a postura das pessoas. Então eu acabava fazendo muitas vezes uma corrida conservadora para preservar e não errar, não repetir o erro que o outro atleta estava tendo. Uhum. Eu agradeço muito porque, assim, 28 anos de carreira, eu praticamente não tive lesão. Né? E as provas que eu saí da prova, por exemplo, no Nepal,
por conta da altitude, 6.800 metros, todos nós vamos sentir. Uns vão entrar em colapso, vão desmaiar, e outros vão sentir só um enjoo. E lá eu consegui, dos 250 quilômetros, eu corri 103 quilômetros na altitude. Quando eu vi que o meu corpo ia sucumbir e de repente eu não poderia voltar da montanha, aí você tem que tomar uma decisão. Você tem que pensar que tem vida aqui, né? Então, eu decidi que eu ia ficar naquele acampamento. Se eu passasse e passasse mal, não voltaria, porque eu não teria resgate. Como é que tu sabe que ali tu atingiu o teu limite? As minhas pernas não me obedeciam mais. Eu caía muito. Eu estava totalmente desorientado mentalmente. Não era só um enjoo. A altitude, ela te deixa grog, né? Uhum. E ali eu tava... eu corria, 3 quilômetros, caía. Do nada. Bum. Colapsava. Então, quando eu cheguei no posto médico, eu tava meio que cambaleando, assim. Uhum. E aí, os médicos, antes dos médicos falar, olha, você precisa parar, eu mesmo decidi. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Porque eu não quero ficar na montanha, eu quero voltar para casa. Uhum. Então, poderia demorar uma semana para os caras, dependendo do ponto da montanha que eu tivesse, poderia demorar uma semana para eles me encontrar. Sim. E aí você não estaria vivo. Uhum. Eu te perguntei isso porque às vezes a gente acha que chegou no nosso limite e na verdade não chegou, né? Sim, mas dá para você saber, se vocês conhecer bem, dá para você saber quando o limite chegou. A gente expande, né? A gente vai expandindo. Por exemplo, na prova do Sri Lanka, eu fiz uma prova no Sri Lanka que eu cheguei e consegui o patrocínio 3 dias antes da minha viagem. Imagina, pro Sri Lanka. Então você imagina a cabeça como tá. Uhum. E aí eu fui naquela loucura para ir pro Sri Lanka, viajei muito para chegar lá e depois dentro do país também. Aí quando eu cheguei no local de largada, nas montanhas mágicas lá, que eu cheguei no acampamento, eu comecei a enjoar. Sabe quando você não... Tudo que eu comia não ficava no meu estômago. Uhum. Na véspera da prova, à noite, já no acampamento. Então eu fiz a largada extremamente fraco. Uma prova de 250 quilômetros, que ia ter muitas montanhas, floresta. E aí eu comecei, tudo que eu comia, botava para fora. Aí foi o primeiro dia assim, correndo e tendo esse... Segundo dia, terceiro dia. No terceiro dia, eu estava muito fraco. Eu cheguei no acampamento e falei assim, amanhã eu vou correr. Eu fiquei naquele coisa, eu não vou voltar com essa desculpa. Uhum. Comecei a me hidratar, né? Com aminoácidos e tal. E passei a noite, eu não dormi a noite. Do terceiro dia para o quarto dia, eu fiquei falando um mantra. Eu não vou voltar com essa desculpa. Eu não vou voltar, amanhã eu vou continuar. Amanhã eu vou conseguir. Quando eu acordei, eu não tinha mais nada. No dia seguinte, parecia que eu estava começando a prova. Eu estava muito forte. Daí caiu uma chuva, uma tempestade torrencial. Sabe aquelas chuvas que você não consegue enxergar na frente. E era floresta, né? Lama. E eu fui, parecia que eu estava brincando ali na chuva. Que nem a criança vai jogar bola na chuva. Eu estava feliz da vida. E aí, até um jornalista, né, que foi para cobrir, ele falou assim, quando eu te vi ontem, eu falei, o Carlos já era, não vai mais conseguir, ele vai ter que voltar, né, tal. E aí ele me viu no quarto dia correndo, né? Ele falou, o que aconteceu, né? E aí eu fui, eu lembro que tinha uma americana toda inchada, de tanto levar picada de formiga. As pernas dela estavam inchadas, toda cortada, e ela chorando na trilha, né? Aí eu cheguei, assim, eu não fui tão gentil, eu bati nas costas dela, assim, e falei, Jack, você é uma mulher forte, né? Falei bem, you strong lady, you strong lady. Você é uma mulher forte, eu vou ver você no final, eu te encontro no final. Eu gritei, né? Ela olhou assim, soluçou e, ok, Carlos. Eu falei aquilo e fui. Uhum. Como se eu tivesse começado a corrida naquele dia. Cheguei no acampamento, sentei na linha de chegada e fiquei esperando ela. 6 horas depois ela chegou. Daí a gente se desabou, né? Chorando e tal, de alegria que ela conseguiu chegar também ali.